Olá, amigos que acompanham o vídeo mensal AgriVale. Nós vamos, outra vez, separar em 5 grandes blocos para que fique fácil de vocês acompanharem. O que a gente tem aí de novidade nesse mês de agosto? Na verdade, as notícias são boas. Como nós tivemos deflação em julho, provavelmente também em agosto, e devemos ter alguma coisa em setembro, o IPCA, a inflação vem caindo. A expectativa é que ela feche o ano de 2022 talvez abaixo de 7%, o que é ótimo porque pode começar um ciclo de abaixar os juros mais cedo, e ela fecharia no final de 2023 ao redor de 5,5%. Isso é a expectativa do Boletim Focus. Eles também colocam o câmbio fechando esse ano em 5,20 e o ano que vem também em 5,20. Eu acho que é um pouco abaixo disso daí, mas é importante que os indicadores econômicos do Brasil estão melhorando, né? Então a gente viu até algumas notícias aí que a economia brasileira está em ritmo diferente da mundial, até por ter feito o ajuste de forma mais antecipada. Outro ponto importante para a gente acompanhar é os preços mundiais das commodities, né, dado pelo indicador lá da FAO, commodities que vocês estão produzindo aí. Tivemos uma nova queda em julho. É a 4ª vez que cai o índice mundial das commodities. Então aquela grande crise dos alimentos ficou um pouco para trás, a menos que tenhamos eventos novos aí. Então ele caiu 8,6% no mês de julho, mas esse indicador do preço das commodities ele está ainda 13% maior do que no mesmo mês de julho de 2021. Então esse é um ponto aí que os preços ainda estão acima e com tendência, se não tiver frustração de clima, a chegarem mais próximo dos preços médios tradicionais aí. Então foi mais um pico que talvez já estejamos saindo deles, né? Safra global de grãos do USDA, sempre importante acompanhar isso, principalmente no milho, na soja e no algodão. No caso do milho, a produção agora estimada nesse relatório do USDA do mês de agosto foi 1,18 bilhão de toneladas, então no milho eles trouxeram um pouquinho para baixo. O milho está com mais perspectiva de manutenção de preço do que a soja, né? Os estoques globais estão com 306 milhões de toneladas, então caiu um pouquinho, era 313 na estimativa do mês passado. Então para o milho, o que o USDA disse para nós agora no relatório deles de agosto é que vai ter um pouquinho menos de milho do que o que eles estavam esperando. No caso da soja é o inverso, o USDA trouxe mais, né? Nós teremos 393 milhões de toneladas de soja produzidas no planeta, era 391 em julho, então houve uma melhora principalmente lá nos Estados Unidos, e os estoques globais então vão pular de 99,5 para 101,5 milhões de toneladas, praticamente 2 milhões de toneladas a mais aí. Então, olha que interessante, o USDA trouxe o milho para baixo e a soja um pouco para cima em termos de produção. No caso do Brasil, o que a gente tem que acompanhar é a Conab, e ela trouxe agora, no mês de agosto, a estimativa caiu um pouquinho, ela veio para 271,5 milhões de toneladas, mas ainda estamos acima do que foi a produção do ano passado, né? Que pena que a gente não vai conseguir atingir as 300 milhões de toneladas esse ano, chegamos a ter chance disso daí. A soja, então, está em 124 milhões de toneladas, 10% a menos. O milho, 115 praticamente milhões de toneladas, veio 1 milhão a menos do que em julho, mas ainda 32% maior do que o mês passado. O algodão é que a situação tá boa, né? Apesar de 2,7 veio agora milhões de toneladas de pluma, 16% aí de crescimento, veio um pouquinho menor do que a Conab esperava em julho, mas a turma do algodão está muito animada. Estive lá no Congresso Brasileiro de Algodão, que a Brapa organizou muito bem em Salvador, milhares de pessoas, e a turma feliz lá com a seca nos Estados Unidos e a chance que a gente tem de ter uma boa produção com bons preços aí também.
começar a falar da boa notícia das exportações nossas em julho. Pessoal, mais de 14 bilhões de dólares, quase 30% maior do que julho de 2021. Realmente a performance está show das exportações do agro brasileiro. A soja está muito bem, carnes crescendo, produtos florestais, cereais e o setor de cana também vindo bem. Então, fantástico aí o dado da exportação nesse ano. Nós vamos bater todos os recordes e ainda esse câmbio, né, vai ser uma enxurrada de reais entrando na economia brasileira. A Embrapa trouxe um estudo muito interessante do impacto da seca na soja agora na safra 21-22. Nós perdemos, sabe quanto? 72 bilhões de reais. Esse dinheiro era um dinheiro para estar na mesa e não apareceu por conta da frustração climática. Então tá aí o que o clima custou para a soja esse ano, lembrando o sofrimento que foi principalmente os produtores do sul, né? Muito triste aí. CNPq, Ministério da Ciência e Tecnologia, estão aí com 36 milhões de reais para projetos de pesquisa e desenvolvimento com bioinsumos. Propostas podem ser enviadas até o dia 8 de setembro. É muito interessante aí também. Vou destacar aqui o novo propósito que foi lançado pela Agrivale, que vocês estão acompanhando de perto, inspirar a conexão e promover a transição para sistemas regenerativos. Um novo logo, novas cores, com laranja preponderante, novo posicionamento para impulsionar a sustentabilidade. Ficou como destaque, nós que gostamos da área de estratégia e marketing, muito bem feito o trabalho. Foi lançado lá na Andave. A Andave também está de parabéns aí, em nome do Paulo Tiburcio, toda a turma da Andave. Que evento fantástico que vocês organizaram lá no Transamérica, pude participar ativamente. O stand da Agrivale estava muito legal, pudemos ficar bastante lá com eles, anunciou já o livro que vai sair. Enfim, um grande encontro do agro, imperdível. Já está agendado o meu em agosto do ano que vem. Que a gente tem que acompanhar os principais itens: estimativa de produção de grãos 22, 23 e as decisões de plantio pelos produtores. Lembrem que em setembro nós estamos entrando no jogo e os americanos estão no final do segundo tempo, portanto é um mês que os dois estão jogando. Por isso que ele é um mês importante aí também para a gente acompanhar com muitas decisões que trazem impacto nos preços, né? Avaliar as previsões de clima nos próximos meses e o impacto nos timings de plantio, né, dessa mega safra brasileira. A gente não pode atrasar na soja, a gente sabe que em alguns lugares vai demorar um pouquinho mais para chover. Isso é complicado porque atrasa, depois atrasa também o milho, coloca o milho com mais risco lá no final. Terceiro item, o clima nos Estados Unidos e as condições das lavouras melhorou, mas ainda podemos ter impactos, né? Ele está bom para a soja, bom para o milho, na média dos últimos anos, e muito ruim para o algodão. Então esse é o ponto principal aí do item 3, vocês que estão nesse produto nosso, nesse projeto aí com a Agrivale, acompanhar de perto. Quarto item, situação geopolítica global, continua confusa, né? A situação Rússia e Ucrânia, Estados Unidos e Taiwan agora, a crise energética na Europa, que vai começar daqui a pouco aí, o inverno vai ser um inverno rigoroso, como é que vai ser isso? E a seca que eles estão passando, né? A situação realmente incrível, com perda de produção e todos esses aspectos aí, você tem que estar observando de perto no nossa agenda de setembro, seria o quarto item. E o quinto item, pessoal, o que é setembro? É o mês que antecede o primeiro turno aqui das nossas eleições. Então tem que ficar de olho no cenário político, econômico, nos debates, se isso vai ter interferência na economia, no câmbio, que eu não acredito, mas tem que ficar de olho. É um mês extremamente importante aí de decisão da próxima gestão do Brasil. Então é realmente setembro cheio de emoções aí. O plano setorial para adaptação à mudança do clima e baixa emissão de carbono na agropecuária 2030 consiste em uma agenda estratégica do nosso governo que dá continuidade a ações para enfrentamento da mudança do clima e as contribuições que o setor pode dar. O objetivo é o de aumentar a eficiência
dos sistemas de produção, tendo como virtude uma visão integrada das propriedades, a fim de minimizar as emissões de gases e promover uma melhor contribuição para essa questão climática. O que vale dizer é o seguinte, que dentre as estratégias que aumentam a capacidade adaptativa frente a essas mudanças climáticas, mais uma vez, bioinsumos aparecem como importantíssimo fator perspectivo. A meta de adoção é para 13 milhões de hectares, com um potencial total de mitigação de emissões da ordem de 23 milhões de toneladas de CO2. Incrível! Substituição de fertilizantes químicos, de movimentações pela adoção dos processos microbiológicos, dos sistemas regenerativos e todo esse aspecto aí que a gente vem comentando. Como é que isso é possível, né? Por meio das contribuições dos bioinsumos para a produção de plantas. Aumento do crescimento radicular, melhor absorção de água disponível pelas plantas, melhora dos atributos físicos e químicos do solo, diminuição do uso dos fertilizantes químicos pelo aporte de nutrientes pelos micro-organismos e maior eficiência da absorção dos nutrientes pelas plantas e indução do sistema de defesa da planta, melhorando sua capacidade. Então não tem dúvida, os bioinsumos contribuem para essa produção mais consciente, sustentável e que traz benefícios não apenas na produção agrícola, mas para todo o sistema alimentar. Gostou? Se quiser saber mais, é só acessar o site da Agrivale e conferir outros materiais do nosso projeto que visa trazer esses sistemas regenerativos e os bioinsumos como uma agricultura 6.0, né? Cada vez mais desenvolvida. Com isso, nós finalizamos o vídeo desse mês de agosto. Obrigado pela sua companhia e a Agrivale aí pela parceria. Vamos ter um setembro cheio de emoções e aguardem no final de setembro ainda um outubro com emoções que a gente vai contar aqui para vocês.